Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo, de Geografia. É um grande prazer, mais uma vez, estar conversando com todos com relação à semana 4, a semana 4 do PET, que vai começar na página 59 de vocês aí, tá bom? Deixa eu só colocar um foco aqui para ficar mais fácil. Pessoal, é o seguinte, nós vamos estar falando na semana 4, então, sobre os meios de transporte, tá bom? Sobre os meios de transporte. Aqui a apostila, ela fala modais de transporte, estão vendo? Modais de transporte. Mas é a mesma coisa. Modais de transporte ou meios de transporte é a mesma coisa. Hoje, então, quando nós falamos de meios de transporte, nós estamos falando das várias formas que existem de se transportar pessoas ou mercadorias, né? Os meios de transporte não são só para levar as pessoas de um lugar a outro, mas para levar também minério de ferro, né? Levar cargas, enfim, né? São as formas que a gente tem de transportar as coisas. Então, os principais meios de transporte existentes, né? Rodoviário, que é aquele que acontece em rodovias, ferroviário, que é aquele que acontece em ferrovias, aeroviário, né? Que são os aviões, aquaviário, né? Que são através de água, por barcos e navios, e dutoviário, né? São dutos, tá ok? Dutos que ficam embaixo da terra, encanamentos, geralmente levam gás e esse tipo de coisa. Ok, pessoal? Então, falamos aí um pouquinho sobre os principais meios de transporte para a gente dar início, né? Tem um gráfico aqui mostrando da distribuição dos meios de transporte no Brasil. A gente já pode observar aqui pela cor azul, né? 65% dos meios de transporte do Brasil são meios de transportes rodoviários, pessoal. Então, essa informação é muito importante. Guardem ela com vocês, que vocês vão precisar muito dela mais à frente. Aqui nós temos atividades, né? Nós temos uma imagem mostrando uma cidade, né? Vocês observem e analisem bem. E aí as perguntas. Indiquem quais categorias os meios de transporte apresentados na imagem podem ser agrupados, tá? Pessoal, então lembra que eu falei das categorias lá no início, né? Rodoviário, ferroviário, aeroviário. Então, vocês acham que isso é o quê? Né? Vamos lembrar que se os veículos estão sobre uma rodovia, sobre asfalto, né, vai ser rodoviário, tá bom? Observe as características de sua localidade, apresente outro modal, outro meio de transporte que poderá ser utilizado em sua cidade. Então, qual meio de transporte você acha que poderia ser utilizado aqui onde você mora? Tá? A gente sabe que o mais usado é o rodoviário, né? Mas qual outro meio de transporte poderia ser usado aqui? Tá? Aí é a opinião particular de vocês. Nós temos uma imagem aqui de uma ferrovia, tá? Falando aqui que o transporte ferroviário ele é usado para transportar mercadorias, né? Minérios de ferro, produtos agrícolas, carvão e tudo mais, tá bom? Apresente vantagens e desvantagens do transporte ferroviário. Pessoal, seguinte, vamos lembrar que o transporte ferroviário ele polui muito menos, tá? Porque os trens eles não vão ter toda aquela emissão de dióxido de carbono que tem os caminhões, os carros, né? Então, isso aí é uma dica importante para vocês aí, tá? Por que seria importante o aumento dos investimentos no modal ferroviário para o Brasil? Então, por que você acha que o Brasil poderia ter mais ferrovias? Marque a alternativa que representa o tipo de transporte considerado mais rápido, com custo mais elevado, porém o transporte mais seguro do mundo. E aí, pessoal, vocês acham que é o fluvial? Acham que é o rodoviário? Acham que é o aéreo? Ou acham que é o ferroviário?
Essa questão aqui é interessante, né, gente? Qual que vocês acham que é o mais rápido e o mais seguro, tá? Isso aqui eu vou deixar por conta de vocês. Não vou dar dica nenhuma, qualquer coisa vocês fazem uma pequena pesquisa no Google aí que vocês descobrem. Aqui nós temos um gráfico. Então, sempre que tiver gráfico, pessoal, vamos olhar o quê? Olhar a legenda. Então, vejam só, em azul, transporte ferroviário, em laranja, rodoviário, e em cinza, aquaviário, né? E aqui tem os países, Rússia, Estados Unidos, China, né? E o que cada país utiliza de cada tipo de transporte. Então, vejam só, a Rússia, 81% dos transportes na Rússia é ferroviário, 8% rodoviário e 11% aquaviário. Aí vai mostrar os dados dos Estados Unidos, da China, do Canadá, do Brasil e também da Austrália. Tá? Então, depois de analisar esse gráfico, descreva como ocorre o transporte de carga no Brasil. Lembrando vocês que esse gráfico está falando sobre o transporte de carga, viu? Então, como é que o transporte de carga no Brasil funciona? Qual das três colunas é maior aqui no Brasil? Por que predomina no Brasil o transporte rodoviário, tanto para carga quanto para movimentação de pessoas? Então, isso aqui, pessoal, foi porque a política brasileira, os políticos, eles sempre privilegiaram, né, desde a época da construção de Brasília, sempre foi privilegiado esse tipo de transporte no Brasil, tá bom? O Brasil, no gráfico, é um país com menor percentual de transporte de carga feito por linhas férreas. Cite uma vantagem na utilização desse meio de transporte. Então, qual que é a vantagem de utilização do transporte por ferrovias, pessoal? A gente já falou sobre isso um pouquinho lá em cima, está tranquilo de responder. Qual o país que apresenta maior porcentagem de carga transportada pelos rios e oceanos? Por que isso acontece? Então, vai olhar aqui qual país que tem o gráfico na cor cinza maior, vou colocar o nome dele. Lógico, isso deve acontecer porque ele tem muitos rios e oceanos, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente chega ao fim da quarta semana e chegamos também ao fim desse PET. Olha só, encerramos o primeiro PET de Geografia. Alunos, eu queria dizer para vocês que foi até aqui um prazer muito grande trabalhar com vocês, conhecer um pouquinho mais de cada um, né? Nós temos muita coisa pela frente ainda, mas, de qualquer forma, como é de costume, vocês podem sempre contar comigo, precisando de mim, estarei à disposição de vocês para que nós possamos caminhar juntos e passar juntos por esse momento de ensino remoto. Um abraço a todos e fiquem com Deus.